Então, olha aí, dá para ver que nós geograficamente somos bem diversos, né? Valinhos, Videira, Laranjeira do Sul, mais no oeste, né? Coisas muito interessantes. Muito legal, gente. Depois a gente volta nessa interface, continua aí preenchendo e vamos passar para o nosso assunto dessa segunda metade do dia aqui. O Valves fez uma aula de visualização e essa ferramenta que a gente está vendo aí não deixa de ser uma forma de visualização de dados. Nós temos uma variável nominal, qualitativa nominal, que é a cidade onde você está. A gente pode fazer uma tabela de frequências, quantas pessoas em cada cidade, e com essa tabela de frequência a gente podia fazer um gráfico que dificilmente ia ficar bem num gráfico de barras, porque seriam muitas barras. É uma quantidade de possíveis respostas muito grande. Então, a nuvem de palavras ela é uma tentativa de visualizar um mapa com com um número maior de categorias, como um colega perguntou lá no final da aula do Valmes, e o tamanho da palavra proporcional à quantidade de vezes que ela aparece. Então, isso é uma visualização que, em certas condições, ela se presta bem para o que ela quer mostrar, né? Então, vamos ver. É isso aí. Nós vamos dar agora um passo para uma coisa bem básica nessa segunda aula, mas que vai permitir a gente revisar alguns conceitos. Nós vamos falar de medidas resumo, medidas descritivas, que fazem parte do nosso curso do que eu chamaria do segundo tópico relativo a dados. Um primeiro tópico relativo a dados é como obter os dados, que é um tópico bastante especializado. Mais à frente no curso nós vamos ter uma aula específica de amostragem. E o segundo tópico é, uma vez que eu tenho os dados, o que eu faço com eles? Então, visualizações e resumos são possibilidades de dados. Mais à frente nós vamos ver probabilidade e depois usar os dados combinados com probabilidade para fazer afirmações sobre o estado da natureza, que vai ser o objeto de inferência. Então, essa parte do curso que a gente está vendo, com as devidas ressalvas, que nenhum texto básico cobre essa parte de visualização, mas a parte de análise descritiva, são tratadas nesses dois livros, no livro do professor Wilton Bussab e do professor Pedro Moretin, dos capítulos 1 a 4, 1, 2, 3 e 4, e no livro dos professores Marcos e Antônio Carlos, nos capítulos 1 e capítulo 4. O pessoal tem me perguntado sobre referências. Existe uma quantidade de materiais enormes, não só de livros em português, inglês, de estatística básica, mas também de materiais na web. Então, de maneira nenhuma, o não acesso a esse livro impede você de acompanhar o curso, porque existem muitos materiais e a gente tem até colocado algumas coisas na página lá. Muito bem. Então, revisando rapidamente, estatística descritiva, a gente explora os dados porque nós queremos apresentá-los de uma forma resumida, concisa, informativa. Nós queremos usar esses dados, essas visualizações, esses resumos, para poder enxergar por trás dos dados, ter isso como uma janela para tentar entender e descrever a realidade, revelar padrões, revelar como as coisas se comportam, estão se comportando. Também é sempre o interesse em descobrir anomalias, né? Dados que mostram processos saindo de controle, valores muito incompatíveis com o restante dos dados, enfim, anomalias muitas vezes por si só são objeto de interesse. E, finalmente, a análise visual dos dados, muitas vezes ela antecede a modelagem estatística, que é a construção de mecanismos hipotéticos sobre o comportamento de algum fenômeno. Então, fazendo uma boa análise preliminar dos dados, você tem um auxílio na forma de construir essas modelagens. E aí eu vou começar com um exemplo bem simples, e nós vamos fazer desde a descrição dos dados até a parte de inferência, só para ilustrar como os dados são usados, ainda que alguns detalhes mais técnicos a gente vai revisitar no futuro. Então, vamos supor essa situação aqui, que em um lago vão ser tomadas amostras e vai ser medido o teor de alguns elementos. Isso é praxe, fazer controle de qualidade da água, nos reservatórios, por exemplo, das usinas hidrelétricas
isso é feito constantemente. E aqui eu estou simplificando o problema. Estou pensando que um único determinado elemento, possivelmente contaminante, forneceu leituras em parte por milhão, eu não dei a unidade ali em detalhe, desses valores que estão escritos aí na tela. Então, se a gente olha esses dados, o que o método estatístico faz é tentar imitar o bom senso, imitar o nosso raciocínio, imitar aquilo que qualquer um de nós faz instintivamente olhando esses dados. Nós vamos olhar para eles e vamos falar, olha, esses dados dizem, eles estão falando, olha, os teores estão por volta de 30, 30 e poucos, com oscilações que vão desde 18,5 até 42, basicamente, até 46. É o que qualquer pessoa, independente de qualquer background, falaria, por onde os dados estão e se eles se espalham muito ou se espalham poucos. Mas uma vez que eu fiz isso, o que eu diria do lago? Porque esses 7 valores dizem respeito a 7 pontos onde foram tomadas amostras. O que eu falaria? Qual que é o teor característico do lago naquele momento? Qual é a incerteza disso? Porque, afinal de contas, eu tomei água em 7 lugares. Esse lago pode ser um lago de dimensões razoáveis que esses 7 pontos estão tentando representar. Então, o que eu vejo nesses 7 pontos, obrigatoriamente, vai carregar uma incerteza. E, finalmente, pode ter alguma questão de ordem prática. Por exemplo, pode ter uma determinação que, se esse teor tiver convincentemente acima de 38, alguma remediação é feita, alguma ação é tomada. Então, esse problema não é diferente em essência do problema que eu coloquei no final da primeira aula, da primeira parte, onde eu desenhei um gráfico e falava da estimativa de uma proporção, num problema parecido com uma pesquisa eleitoral. Aqui eu só estou, ao invés de discutindo a proporção de indivíduos com uma determinada característica, estou vendo a proporção de indivíduos que... Estou vendo os valores individuais do lago. Desculpa, eu perdi o fio da meada aqui para olhar a resposta, as questões ali. Mas os valores que caracterizam o lago. Então, como que esse mecanismo se dá? De novo, nós vamos lançar a mão de ver como que a gente vai extrair informações dos dados. De uma forma um pouco mais precisa, nós vamos calcular a média, que todo mundo sabe calcular, a média dos números. Esses números têm média 32 e os dados variam de 18,5 a 46. Então, nós resumimos os dados com aquilo que a gente chama de medida de posição, e agora nós temos uma palavra-chave importante para nos acompanhar no curso, uma medida de posição ao redor de quantos dados estão, e uma medida de dispersão, quer dizer, como que eles se espalham, o quão heterogêneos são esses dados. Por exemplo, se eu tivesse só valores oscilando ali entre 30 e 34, eu teria uma dispersão pequena. Mas nesse exemplo, eles têm uma dispersão maior porque eles oscilam entre 18 e 46. Então, é uma medida dos espalhamentos dos dados. E aí, outras questões que claramente qualquer um de nós olharia nos dados. Existem outros resumos que não seja a média e que não seja explicitar o maior ou menor? Quando eu olho para essa amostra, se tivesse um dado ali 150, ele chamaria a minha atenção, porque ele seria claramente um dado incompatível com os demais. Então, isso por trás da inspeção dos dados está sempre ocorrendo, a atenção para ver se tem dados atípicos. Como que eu caracterizo um dado atípico? A partir de quando que eu considero ele atípico? E, finalmente, se a escala dos dados é adequada. Será que esse dado eu vou tratar nessa escala ou eu vou fazer uma representação em outra unidade ou em outra escala, por exemplo, nos valores logarítmicos dele? Nos referindo agora aos números da Covid, não raramente a gente vê esses números expressos em escalas e gráficos logarítmicos. Eu deveria olhar uma ou outra escala para os dados do lago? Isso é uma pergunta que também pode ser feita a esses dados. Agora, generalizando, falando do lago, e não apenas daqueles 7 valores, eu tenho uma pergunta bem colocada. Qual é o valor que representa o lago, baseado naqueles ali? Então, eu posso construir uma curva, como que vocês estão vendo aí, e nós não vamos nos ocupar com como exatamente construir a curva nesse momento, mas só com o sentido dela, onde
no eixo X, aqui embaixo, eu tenho pontos aqui, valores aqui no eixo X, que são possíveis valores para caracterizar o lago. E no eixo Y, eu tenho valores que são o quanto que eles são razoáveis para caracterizar o lago, considerando os dados que eu vi. Então, por exemplo, tendo observado aqueles números que nós vimos no slide anterior, o valor 30 é muito mais razoável do que o valor 25. Por quê? Ele tem uma medida de razoabilidade, que é o que está nesse gráfico, mais alta do que o gráfico 25. Então, se eu sou capaz de desenhar essa curva, e volto a dizer, mais tarde nós vamos ver como fazê-lo, mas vamos assumir aqui que a gente é capaz. Então, a questão, qual o valor que caracteriza bem o lago, que é uma questão ambiental, ela se traduz numa questão matemática, que é qual o valor desse atributo, que eu estou chamando aqui da letra θ, os estatísticos gostam de letras gregas, é uma espécie de fetiche. Essa quantidade, essa pergunta, qual o valor que caracteriza o lago, ela vira matematicamente em quem é o valor, que é o ponto de máximo dessa função. Qual o valor onde essa função é mais alta. Então, nós temos aí a transcrição de uma linguagem estatística para uma linguagem matemática objetiva, que nos permite dar objetividade no tratamento do problema. Como vocês viram, eu aprendi com os meus colegas, depois de ficar com inveja do Wagner, do Valmes, a riscar na tela, né? Então, hoje vai ter aula com meus gráficos riscados. Então, está aí o gráfico marcado no valor mais compatível com os dados. Não por acaso, mas não obrigatoriamente também, esse valor coincide com a média 32. Mas poderia não ser exatamente esse. Mas nesse contexto aqui, ele coincide com a média aritmética dos dados. Mas poderia haver um contexto onde não é claro qual que é o valor que eu tenho que calcular a partir dos dados. Então, essa função me dá essa informação. A outra é essa função azul aqui. Se eu cortar esse eixo, que mede o quão compatível os valores possíveis do lago são com os dados, então eu passo a ter aqui algo bem interessante. Eu passo a ter uma região aqui onde eu tenho uma compatibilidade aceitável com os dados. É como se eu falasse assim, o que está aqui eu acho que é razoável, e o que está fora eu acho que não é razoável, não é compatível com os dados, o que está fora dessa faixa. Então, projetando aqui para baixo, eu posso fazer algo chamado incerteza, medição da incerteza. A minha incerteza é bem grande. Eu acho que é 32, mas com uma incerteza, que em certos contextos é chamada de margem de erro, bastante grande. Se os meus dados fossem mais homogêneos, se eles não variassem tanto, essa incerteza seria claramente menor. Mas nós vimos que os dados têm média 32, mas variam de 18 até 46. Então, essa incerteza é grande. Tá? Notem que isso aqui não precisa acompanhar o maior e menor dado. É uma faixa que diz respeito a esse número que tenta caracterizar os dados, que no caso é esse valor aqui. E, finalmente, na contextualização do problema, nós dissemos o seguinte, olha, será que o número 38 ele tem um comportamento na faixa do que é razoável com os dados ou ele é incompatível com os dados? Então, nós podemos jogar o 38 aqui. Então, essa linha aqui agora é o valor 38. E aqui, nessa linha do valor 38, eu tenho, olha, esse valor é o quanto que ele é razoável para esse teor do lago. Sendo que o valor mais razoável possível com os dados que eu tenho é esse. Então, se essa diferença aqui, se esses valores forem muito distantes em alguma métrica, for pequena, então quer dizer que eu não estou muito longe do que é razoável. À medida que eu me desloco para a direita e para cá, eu vou ficando cada vez mais longe. E se eu tiver suficientemente distante, então eu falo, olha, esse valor 38 ele é incompatível com o que eu vejo. Portanto, uma medida de remediação deve ser tomada. Para quem já fez um curso de estatística, isso tem a ver com teste de hipótese, a ideia
de rejeitar ou não a hipótese H0. Para quem acha que eu estou falando grego ainda, não se preocupe, o importante é a noção intuitiva. Então, vejam, o que eu estou tentando colocar aqui nesse ponto é a trajetória que começa com a obtenção do dado, com olhar o dado e fazer uma crítica a ele, e, eventualmente, utilizar esse dado para, através do instrumento matemático, que no caso aqui é a análise dessa função, escrever a realidade de uma forma objetiva, de uma forma organizada. Então, voltando, depois dessa explicação mais geral para o primeiro passo, e nós vamos fazer isso no curso algumas vezes, nós vamos avançar um pouco e voltar, para dar uma perspectiva de onde nós queremos chegar. Nós já discutimos que a análise uni- e bivariada, elas vão ser largamente utilizadas para descrição de perfil, explorar relações, e, de forma mais geral, análises multivariadas para relações complexas. Nós vimos isso em gráficos. Agora vamos ver isso em números, como números que resumem os números cumprem esse papel. Então, tais números são chamados de medidas estatísticas, e qual a medida estatística que eu vou usar guarda uma certa semelhança com a ideia de qual gráfico eu vou usar. A primeira coisa que eu vou pensar é qual o tipo de medida que eu tenho. Baseado no tipo de medida que eu tenho, eu posso, então, decidir uma maneira adequada de resumir esses dados. Por exemplo, no final da primeira aula, eu coloquei esse link que está aí para vocês, onde a gente tinha, tanto conceitualmente quanto computacionalmente, como medidas podem ser usadas para resumir os dados. Então, eu vou fazer novamente referência a esse material, é oportuno revisitá-lo agora, depois dessas aulas, e vou deixar isso como atividade para vocês, revisitar esse material. No nosso questionário do curso, a gente também tinha variáveis de diferentes tipos. E vocês viram que lá o Linneu fez, então, gráficos de diferentes variáveis do nosso questionário do curso, de diferentes formas. Fez tabelas de diferentes formas e fez medidas distintas. Por exemplo, a grande área do conhecimento que vocês estão, era aquela variável exatas, biológicas ou humanas, ela era uma variável qualitativa nominal. E a única medida que eu poderia calcular dela é qual a área mais frequente no curso, na turma. Lá nos dados que vocês preencheram, essa era a informação resumida dessa variável. 53% são das áreas biológicas, 30% das exatas e 17% humanas. Então, quando nós vemos esse dado, qualquer pessoa que olha esses dados vai dizer, olha, a maior parte da turma está nas áreas biológicas. Então, essa pessoa acabou de expressar um resumo dos dados que é chamado moda. É o valor que ocorre com mais frequência, muito adequado para variáveis categóricas, para variáveis qualitativas ou mesmo discretas, né? E outras medidas vão ser possíveis com outras variáveis. Então, é nesse universo aqui de medidas que nós vamos navegar um pouquinho hoje, de forma bem sucinta. E também foi o que a gente deixou para vocês nos materiais pré-aula. Quem já fez um curso de estatística, certamente já passou por isso. Mas nós vamos colocar aqui alguns temperos e na aula que vem, talvez no final dessa, na aula que vem, nós vamos rever essas medidas numa ótica talvez não tão convencional. Se eu tiver uma variável ordinal, eu posso, como o nome sugere, ordenar os dados e, além da moda, calcular a mediana. Quer dizer, é um valor que eu vou dizer que 50% dos dados estão abaixo dele e 50% acima. Posso calcular quantis. Mas se a minha variável é quantitativa, ou seja, se a minha variável tem o seu valor expresso por números, como, por exemplo, o peso e a altura de vocês, o IMC que a gente calculou, o número de artigos que vocês publicaram, e várias outras variáveis estão lá no questionário, a idade daquele indivíduo na foto, né? Eu não sei se vocês lembram daquela, que deu 5 anos de diferença para o mesmo indivíduo, só variando a foto, né? Me permite uma quantidade de resumos numéricos bem maior, porque, sendo a variável expressa de forma numérica, o meu pool, a minha possibilidade de resumos é muito maior. E esses que estão aqui, tanto de medidas de posição como de medida de dispersão,
não são uma lista exaustiva, são só aqueles mais comumente utilizados. Então, vamos andar por isso aqui um pouquinho e ver se a gente pode fixar algumas ideias. Então, voltando na variável nominal, eu já expressei uma medida de posição. Os dados se posicionam predominantemente nas áreas biológicas. Será que eu tenho alguma medida de variabilidade? Suponha que eu tenho 2 grupos de estudantes. No primeiro grupo, nós temos a situação de cima. 53% são das biológicas, 30% das exatas, 17% das humanas. E no segundo, a concentração das biológicas é ainda maior, 83%, 15% das exatas e 12% das humanas. Então, a pergunta para vocês é, a moda é a mesma. Eu acho que vocês concordam com isso. Mas, e a variabilidade? Será que esses grupos são igualmente homogêneos ou heterogêneos? Ou será que eles são diferentes? Eu não vou responder essa pergunta ainda. Vamos generalizar essa questão no próximo gráfico que vem à frente. Olhem só várias situações. Eu dei 2 cenários ali para vocês, né? Imaginem vários cenários. Grupos A, B, C, D, E, F, G. 7 grupos. As barras aqui são a proporção em cada área. Biológicas, exatas e humanas. Grupo A, grupo B, grupo C, etc. Quem é mais homogêneo? Quem é mais heterogêneo? Vamos pegar, talvez, os 2 casos mais próximos de extremos. O grupo C, onde nós temos assim quase a totalidade em uma só área, e o grupo F, que tem mais ou menos proporções iguais entre as 3 áreas. Qual é o grupo mais homogêneo? O grupo mais homogêneo é o grupo C. Não é o grupo F. As proporções são parecidas, mas os indivíduos no grupo C são quase todos da biológicas. Então, é um grupo extremamente homogêneo. É quase tudo da área de biológicas. Então, se eu pegar um indivíduo aqui, ao acaso, é bastante provável que ele seja da área de biológicas e com pouca chance eu não vou pegar, porque é um grupo bem homogêneo. Quase todo mundo é das biológicas. Enquanto que no grupo F, 1/3 de cada, é a maior heterogeneidade possível. É a maior diversidade possível. Aqueles que são da área de ecologia, por exemplo, devem ter provavelmente acertado esse raciocínio de cara, porque isso é muito comum quando eles vão ver composição de espécies em áreas, por exemplo, preservadas ou áreas de estudo de uma maneira geral. Então, se eu tivesse 3 espécies vegetais, a área F é mais heterogênea, mais rica em quantidade, não em diversidade, né? Porque aqui tem sempre 3 indivíduos, do que a área C, tá certo? Então, o legal é que a gente pode pegar esse raciocínio e construir alguma métrica. Por exemplo, aqui embaixo nesse slide, tem uma métrica, que é essa que está escrito aqui, que é o somatório das proporções vezes os logaritmos dela. Por exemplo, seria 0,53 vezes logaritmo de 0,53, 0,30 vezes logaritmo de 0,30, 0,17 vezes logaritmo de 0,17. Se eu construir essa conta, nessas 7 situações, eu chego nesses valores que vocês estão vendo aí. Então, o grupo A, ele é mais heterogêneo do que o grupo B. Olha, o A é 0,94, o B é 0,64, porque o B é mais homogêneo em torno do segundo grupo, que seria pessoas das exatas. No A tem uma diversidade maior. O grupo C é o mais homogêneo de todo, então ele tem a medida de dispersão pequena. E a medida de dispersão pequena, a medida de homogeneidade, então, é grande, mas ele é pouco variável. Então, a medida de variabilidade é pequena. O grupo D, 0,94, igualzinho o grupo A. E claro que é, porque eu fiz isso por querer. As proporções do A e o D são iguais. Só que
o que ocorre mais é diferente do outro, mas as proporções são as mesmas nos dois grupos. Então, os dois grupos têm a mesma medida de heterogeneidade, o A e o D, de forma coerente. Porque o rótulo não importa, a variável é nominal, ela não tem ordenação. Então, eles têm que ter a mesma medida, e aquela medida proporciona essa coerência lógica. O grupo F, ele é um pouquinho mais heterogêneo do que o B. Vamos lá, o grupo E, perdão. O E é um pouquinho mais heterogêneo que o B. O E é 82 e o B é 64, porque no E as proporções não são tão altas. O grupo F, de todos os valores que vocês veem aqui embaixo, o grupo F é o valor mais elevado. 1,10. É o mais heterogêneo de todos. E, finalmente, o grupo G é 0,64. E, de novo, eu forcei que ele fosse igual ao grupo B. Então, o A era igual ao D, né, e o G era igual ao B. Então, eu expressei tanto uma medida de posição quanto uma medida de dispersão, calculando daquela maneira. Não é a única forma de medir dispersão de variável nominal. Existem várias outras na literatura, mas é uma forma relativamente simples e alguns já devem ter visto que aquela equação ali recebe um nome em determinados contextos, como uma medida de entropia. Mas isso, o nome em si não é importante para a gente aqui. Vamos ver como é que eu passo agora para as variáveis numéricas, onde a gente tem uma riqueza maior de possibilidades de resumir as variáveis numéricas. Então, eu fui lá naquela resposta que vocês deram do número de artigos e selecionei uma amostra de 15 pessoas. Né? Eu ia ficar muito grande aqui na transparência, tivemos 700 e tantas respostas do questionário, então eu selecionei 15 indivíduos. Olha, esse é o número de artigos. Vamos imaginar o seguinte, que tem uma população desconhecida, vamos supor que a gente não sabe lá os dados do questionário, é aquela população de vários respondentes, mas esses são os números que nós observamos. É mais ou menos como você ir, de novo, numa área, num estudo de ecologia, em 15 pontos e ver quantas aves de uma determinada espécie você observou em cada ponto. Você observou num ponto 2, no outro ponto 0, no outro ponto 0 e assim por diante. No meu caso aqui, eu estou pensando no número de artigos publicados. Qualquer pessoa que receba esses dados e pare para pensar, poxa, o que os dados mostraram? Ela não vai falar os 15 dados, ela vai resumir. Ela vai falar, olha, esse negócio aí está por volta de 1 e pouquinho, sei lá, e varia de 0 a 4. Então, ela mais ou menos tentou fazer uma média de cabeça. Nesse caso, a média não era muito difícil. Se a gente somar isso aqui é fácil. E aqui eu fiz de uma forma que a soma disso aqui dá 15, então a média é 1. Deu exatamente 1. E as variações, olha, vai de 0 até 4 artigos. Então, nós fizemos esse raciocínio. Mas vamos elaborar um pouquinho mais essa ideia do quanto os dados variam. Eu posso pegar cada dado, pensar que a média é 1 e fazer a subtração de cada dado em relação à média. Então, se eu pegar o 2 e subtrair de 1, eu vou ter 1. Se eu pegar o 0, eu subtrair de 1, eu vou ter menos 1. E assim por diante. Ou seja, esses números aqui, que a gente chama de desvios, eles vão falar, olha, esse cara publicou 1 a mais do que a média do grupo dele. Esse cara publicou 1 a menos do que a média do grupo dele. E assim por diante. Então, os desvios são valores relativos à média. Valores o quanto que está acima e abaixo da média. Então, eles mostram a heterogeneidade em relação à média. O problema desses valores é que eles são muitos, né? Continuam sendo 15. Então, eles não provêm um resumo. Mas a gente pode resumir essas variabilidades. Se eu somar todos esses valores, eles vão dar 0, porque a soma dos desvios em relação à média é 0. Mas se eu somar os quadrados dele para tirar o sinal, eu só quero saber o quanto que você está longe da média, eu não quero saber se está para baixo ou para cima, então eu tenho uma medida de espalhamento. Então eu posso pegar os quadrados desses números, é o espalhamento, é a distância de cada valor da média. E aí eu posso pegar uma média desses valores ao quadrado. E esse é o chamado variância.
A variância nada mais é do que uma média de desvios ao quadrado. E numa tecnicalidade, a gente divide pelo número de dados menos 1 do que pelo número de dados na maioria dos casos. Mas isso não prejudica a interpretação como uma média de desvios. E a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Mas por que você usa a raiz quadrada? Porque ela tem a mesma unidade dos dados, é um número mais natural. Então, se eu tenho aqui número de artigos, a média é o número de artigos, o desvio é o número de artigos, mas esses desvios aqui ao quadrado é o número de artigos ao quadrado. A média deles, a unidade da variância, é artigos ao quadrado. Então, se eu pegar a raiz quadrada, eu tenho artigos. 1,3 é o desvio. Então, é uma unidade conveniente. Então, essa é a ideia de variância e de desvio padrão. É uma medida de heterogeneidade que vai além de você olhar o maior e o menor. Ela aproveita todos os dados, ela usa todos os dados. Enquanto que o maior e o menor usa todos os dados só em relação à posição, que estão ali no meio entre o maior e o menor, mas sem usar o valor dos dados especificamente. São medidas alternativas e a gente vai conversar sobre elas. Aqui uma representação para a gente pensar um pouquinho na média. Esse é o problema dos teores, de teores observados num lago que eu mencionei lá no primeiro exemplo ainda. Qual que é a média deles? A média vai ser um valor central. E esse valor, ele pode ser fisicamente interpretado. Se eu tivesse aqui uma espécie de barra aqui, ó, e colocasse em cada dado, fosse um peso, esse valor da média nada mais é do que o valor aonde você segura a barra em um único ponto. É o ponto de equilíbrio, ou centro de gravidade dessa barra com os pesos nas posições dos dados, desde que a escala aqui coincidisse com o valor dos dados. Então, essa é a interpretação da média. E a variância e o desvio padrão? Muito bem. Isso aqui, ó, cada um desses aqui, que eu estou desenhando, é o desvio em relação à média. Se eu elevo ao quadrado, eu tenho o momento de cada ponto, momento físico, que a gente estuda lá no ensino médio, é o momento. E aí o momento médio é a variância. Então, para um físico, a média é o centro de gravidade e a variância é o momento médio, é a interpretação dos dados. E aí a gente já vê algumas coisas interessantes. O professor de física falava, por que a fechadura da porta é na beirada da porta, não é lá perto do ponto onde a porta se prende na parede? Porque você faz menos força para abrir a porta, porque tem maior momento se você está bem longe da média, que seria a inserção na parede. Então, esses pontos mais distantes, eles influenciam bastante a variância, né? Eles têm um momento maior. A hora que eleva ao quadrado, o efeito deles é maior. Eu vou voltar aqui um pouquinho, antes de passar para frente, em algumas perguntas. Quando eu fiz o gráfico lá atrás, algumas pessoas ficaram em dúvida em algumas coisas. Aonde que eu vou passar a linha azul é algo que a gente vai discutir o detalhe. Mas o linha azul é o seguinte, é aquilo que eu considero ainda compatível com os dados. Então, é uma regra de compatibilidade. Eu gosto muito de pensar assim, olha, se você, não sei quem perguntou, né? Mas se você vai me vender um carro, digamos, por 15 mil reais, aí eu falo assim, mas você não me dá um desconto de 2 mil? Se você me der um desconto de 2 mil, quer dizer que até 2 mil, quer dizer, você se afastar do preço ideal até 2 mil, você ainda me vende. Depois disso, você não vende mais. Então, é uma faixa de valores que você acha que ainda é compatível com o valor do carro. Aqui é uma faixa de valores que eu acho que é razoavelmente compatível com aquilo que eu vejo na amostra. E aí a estatística nos dá alguns critérios para definir essa parte. Né? A incerteza não é só para baixo, a incerteza é o que eu estou ao redor desse valor, que foi uma pergunta que alguém fez. Né? Então, a incerteza é o fato que eu escolho um ponto no centro aqui como o ponto mais importante, mas a incerteza ela é a faixa de valores, ela é expressa pela faixa de valores ao redor desse ponto que eu acho relevante. Né? Então, a margem de erro está ao redor desses valores e não só abaixo. E, finalmente, voltando aqui, uma outra pergunta,
que pediu que se eu entendi corretamente, me corrija se não, entre o grupo C e F. Eu perguntei quem que era mais homogêneo. Então, o grupo C, eu tenho quase todo mundo é da biológicas, pouca gente da exatas, pouca gente da humanas. E no grupo F, as três são iguais. Então, o grupo C é mais homogêneo, porque quase todo mundo é igual. A maior parte deles é da biológica. Então, a quantidade de variabilidade é pequena. Enquanto que no grupo F eu tenho a variabilidade máxima. As três proporções são iguais. Então, a população é o mais heterogênea possível. É o maior grau de heterogeneidade. Então, nesse sentido, que a medida de variabilidade do C deve ser pequena e a medida de variabilidade do F deve ser maior, como a gente viu nas medidas. Tá bom? Não entendi o gráfico da variância em função do somatório de PI, log de PI. Como está a nota? Na verdade, gráfico de variância, eu não sei o que essa pessoa quis dizer, né? Mas a medida de variabilidade, ela é feita com essas proporções, jogando naquela fórmula, geram esses números. Então, as proporções que a gente vê aqui no gráfico são os PIs. Aí eu jogo naquela fórmula e calculo o número. Então, o somatório desses aqui vezes os logs me dá 0,94. O somatório dessas proporções da segunda barra vezes os respectivos logs me dá 0,64 e assim por diante. Tá bom? E, finalmente, em relação à média e à variância de dados numéricos, a média é o centro de gravidade e a variância é o momento médio. O momento de cada ponto é o desvio ao quadrado. A média desses desvios ao quadrado, quer dizer, a média dos momentos, é a variância. É a interpretação física do conceito de média. Espero ter respondido. Se não respondi, por favor, escrevam aí que os monitores repassam. Então, tá bom. Então, essa é uma visão intuitiva. Vamos pegar um conjunto de dados um pouco maior. Isso aqui são pesos de alunos que participaram de uma outra turma, de uma versão anterior dessa transversal. Então, onde está a média nisso? Ninguém ia colocar a média. Imaginem essa figura com o conceito físico da média. Onde vocês colocariam? Ninguém vai colocar a média aqui, ó. Porque, pensem de novo, se tivesse uma barra e esses pontos são pesos, o que vai acontecer aqui? A barra vai certamente girar para cá. Então, eu devo achar um local por aqui, mais ou menos, onde eu vou colocar e ela vai se apoiar sem cair nem para um lado nem para o outro. E aí tem uma coisa interessante. Quando eu achar esse ponto, e nós vamos ver se a gente consegue colocar aqui esse ponto aparecendo para a gente. Olha lá. Esse é o ponto da média. Significa que aqui eu tenho o centro de gravidade dos pontos. Os pontos estão bem equilibrados. Ao redor dessa média, o comportamento não é igual para os dois lados. Eu tenho um comportamento mais concentrado de dados aqui à esquerda. Quer dizer, eu tenho todo mundo que está para baixo da média numa faixa relativamente pequena, quando eu comparo a faixa de valores acima da média, que é uma faixa bem mais diversa. Então, isso aqui é uma distribuição que a gente chama de assimétrica. Ela não é simétrica porque os valores têm um formato idealizado, como eu estou mais ou menos desenhando aqui. Se eu fizesse aquele gráfico de densidade que nós discutimos nas aulas anteriores, o Valmes apresentou na segunda aula, nós faríamos uma coisa parecida com essa que eu desenhei à mão aqui. Além disso, eu posso calcular os momentos de cada ponto, seriam vários, e o momento médio é a variância. Então, uma distribuição desse comportamento vai ter um ponto alto aqui que vai ter um momento enorme. Nesse tipo de distribuição assimétrica, vai surgir a questão de será que essa é a melhor escala para representar os dados. Às vezes o meu dado ele tem um comportamento assimétrico, eu não vou mostrar isso aqui agora, mas se eu pegar a raiz quadrada dos dados,
essa raiz quadrada dos dados pode passar a ter um comportamento mais próximo da simetria. Então, isso vai ser objeto de discussão mais detalhada. Vamos voltar para o número de artigos. Está lá o exemplo, né, do número de artigos, que foi até os dados que eu coloquei no quiz para vocês. Se eu perguntar desses números, vocês vão falar que a moda é 7, a média vocês já sabem calcular que é 1, mas eu também posso olhar para esses dados em termos de medida de posição de outra forma. Esse 1 que eu coloquei em negrito aqui, eu espero que vocês vejam ele destacado, se alguém puder me confirmar se ele aparece esse destaque aqui que eu coloquei nele. Esse 1 em negrito, ele foi escolhido porque abaixo dele tem a mesma quantidade de valores do que acima deles. Alguém perguntou, a variância é a mesma coisa que o desvio padrão? Não, a variância é a unidade ao quadrado. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão, porque o desvio padrão tem a mesma unidade dos dados. Tá? Foi a pergunta que foi feita. Então, vamos lá. Esse valor, ele tem 7 valores para baixo dele e 7 valores para cima. Então, ele é chamado de mediana. Então, a mediana do número de artigos é 1. Metade está acima e metade está abaixo. Muito bem. Se eu penso isso, eu também posso pensar, por exemplo, que 1/4 dos valores estão abaixo de um determinado zero. Eu tenho 15 valores. Então, se eu pegar esse valor aqui, entre esses dois aqui, ó, eu tenho 1/4 para baixo e 1/4 para cima. E da mesma maneira, se eu pegar o valor aqui, ó, então aqui, ó, eu estou partindo os meus dados em quantidades iguais de valores. Então, esses valores são quartis. Eu parto em 4 faixas com a mesma quantidade de dados. Então, esses dados me definem o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, e o terceiro quartil para a gente. Então, é uma forma de dividir os dados em 4 partes. Muito bem. Se eu divido em 4 partes, eu posso generalizar isso. Eu posso ter nq menos 1 quantis dividido em nq partes. Então, o quartil é quando o nq é 4. Quero dividir em 4 partes. Então, eu tenho 3 quartis. Se eu quiser dividir em percentis, eu vou dividir os meus dados em nq igual a 100 partes, e para isso eu tenho 99 percentis, que são quantis de ordem 100. Eu posso ter quintis, dividindo o dado em 5 partes, e assim por diante. Então, a gente fala, de maneira geral, quantis de ordem nq, número de quantis, número de divisões que eu quero. Tá? Obrigado, Fernando. Voltando aos dados dos pesos da pessoa, olha que interessante. Em vermelho eu tenho a média, e em azul agora eu tenho os quartis. Eu não escrevi aqui, faltou, né? Mas a primeira seta é o primeiro quartil, que eu vou chamar de Q1. A segunda é o segundo quartil, que eu vou chamar de mediana. E a terceira é o terceiro quartil. Então, qual que é a interpretação? 1/4 dos valores estão abaixo disso aqui. Eu tenho 1/4 das pessoas pesando menos do que esse valor, 1/4 das pessoas pesando mais do que esse valor, 1/4 aqui nesse meio e 1/4 nessa faixa aqui. Então, eu estou explicando de novo o quartil, né? Tem gente dizendo que não está entendendo, estou tentando explicar de novo aqui. Eu tenho a mesma proporção de dados entre os quantis. Quando os quantis são 3, eu chamo eles de quartis. Então, eu tenho a mesma proporção, 25% dos dados em cada faixa. Então, se eu tiver os valores, eu faço essa construção. Muito bem. Daqui eu posso fazer um gráfico que vocês viram na aula anterior. Se eu pegar o valor do Q3 e o valor do Q1, eu desenho uma caixa. Esse é o box do gráfico box plot. E eu indico aqui no meio o valor da mediana. Lembrem que tem uma escala de valores aqui, valores de altura aqui, ó. Então, o valor da mediana. E aqui eu posso puxar até o valor mais extremo ou uma outra regra que me permite detectar
dados discrepantes que nós vamos discutir mais à frente. Mas essa é uma construção do meu box plot. Então, o que quer dizer isso? Que a quantidade de dados nessa faixa é a mesma dessa faixa, a mesma dessa faixa, a mesma dessa faixa. Eu tenho 25% dos dados nessa primeira faixa aqui. E tenho 25% dos dados mais concentrados aqui, que é o que a gente vê aqui, ó. Nessa faixa eles estão mais espalhados, aqui nesse meio aqui tem um monte de dados, então eles estão mais concentrados. Aqui eles já voltam a se espalhar um pouquinho, os quartis já se espalham mais um pouquinho. E finalmente aqui no final eles voltam a se espalhar bastante, e eu tenho que percorrer toda essa região para ter um quarto dos dados. Então, essa é a ideia do quartil. Se o número de dados for par, a mediana é a média entre os dois dados centrais. Então, essa foi uma pergunta que foi feita, né? Se eu tinha 15 dados lá, era fácil, o oitavo dado era a mediana. Se eu tivesse 16, seria a média entre o oitavo e o nono dado. Essa é a regra prática que é adotada. Então, essa é a explicação de quartis, e o mesmo raciocínio vale para qualquer quantil. Né? Quantil é uma generalização da ideia de quartis para partir de distribuição dos dados em quantas vezes quiser. Existem alguns procedimentos, por exemplo, provas massivas, exames de língua estrangeira, etc., que às vezes te dão um resultado. Olha, você ficou no percentil 78. O que é isso? 78% das pessoas tirou uma nota menor que a sua, e 22% tirou a nota maior que a sua. Serão eliminados todos os candidatos que estiverem abaixo do perfil 85. Quer dizer, que só restarão 15% dos que fizerem a prova que serão classificados. Então, são critérios de posição relativa do dado. É o valor que deixa uma certa quantidade de dados abaixo e acima. Essa é a ideia de quantis. Então, no exemplo de artigos, vamos agora que nós já vimos medidas de posição, né? Média, moda, mediana e quantis, de forma geral, o que inclui os quartis. Vamos ver se a gente expande as possibilidades de medidas de dispersão. Nós já vimos a média, já vimos o maior e o menor dado, já vimos a variância e o desvio padrão, mas existem outras. Por exemplo, eu posso falar de amplitude. A amplitude é o maior menos o menor dado. Então, 4 menos 0 é amplitude, é 4. Ou o primeiro quartil é 0 e o terceiro é 1,5. Então, eu posso falar da amplitude interquartílica. É 1,5. Vamos voltar nessa figura aqui, ó, e vamos ver. Deixa eu zerar tudo aqui para não causar tanta confusão. Opa, eu apertei a combinação de letras errada aqui. Olha só. A minha amplitude é essa diferença. É o maior menos o menor dado. Então, seria 100 e tantos ali na escala até aqui embaixo. Enquanto que a minha amplitude interquartílica é essa faixa aqui, 80 e poucos menos 60 e poucos, por volta de 20. Aqui ia dar, sei lá, ia dar um valor bem grande, né? Ia dar 80, 90, sei lá, quase 100. Eles não são comparáveis. Qual dos dois representa melhor a variabilidade dos dados? É uma questão importante. Porque esses dados, vocês podem ver que a amplitude é muito sensível a eu ter um ou outro dado lá extremo. Enquanto que a amplitude interquartílica, ela é menos sensível aos extremos. Porque ela fala assim, olha, eu vou ver a variabilidade de 50% dos dados que estão no miolo deles. Eu vou deixar de lado os 25% para baixo, deixar de lado os 25% para cima, e vou expressar por quão tão larga essa faixa que cabe os 50% dos valores centrais dos dados. Essa é a ideia de amplitude interquartílica. Alguém perguntou, eu posso mostrar a média no boxplot? Pode sim, você pode acrescentar a média. Existem opções do boxplot que, por vezes, permitem. Ela não faz parte do boxplot, digamos, raiz, original, mas às vezes se coloca um valorzinho ali na média, no boxplot, que seria alguma coisa desse tipo. Foi a pergunta que alguém fez aí. Pode sim colocar. Como ele é um boxplot assimétrico, a média vai ser maior do que a mediana, o que endereça uma pergunta da enquete para vocês.
nós já ampliamos a quantidade de descrições de variabilidade que a gente tem. Agora, a variabilidade é uma coisa curiosa. Vejam bem, se eu tiver no meu exemplo Teores do Lago, a média é 32, o desvio padrão é 9,9. E no número de artigos, a média é 1 e o desvio padrão é 1,3. Quem varia mais? Quem varia mais? Os teores do lago ou o número de artigos? Eu não posso comparar esses dois números. Esses números não têm sentido se eles medem coisas diferentes. A unidade aqui é artigo, a unidade aqui é parte por milhão e a unidade aqui é número de artigos. Eu não posso comparar grandezas diferentes. Agora, vamos pensar aqui. Eu estou variando 9,9 em 32 de média. E aqui eu estou variando 1,3 em 1 de média. Quem varia mais? Pensem o seguinte, 1 quilo. Imaginem bebês recém-nascidos. Bebês nascem aí tipicamente entre... Bem, varia, mas a média deve ser por volta de 3 quilos e pouquinho, 3.200, 3.200. Se um bebê variar 1 quilo, bebê de 3 quilos para um bebê de 4 quilos é uma diferença enorme. Um bebê de 3 quilos para um bebê de 1 quilo é uma diferença enorme. Mas se eu pegar duas pessoas adultas que variam 1 quilo o peso deles, isso não é nada. 1 quilo não é nada no peso de uma pessoa adulta. Então, o que eu quero dizer? Que a variação depende não só da grandeza, mas da ordem de magnitude. Então, se eu quiser comparar coisas para ver quais são mais variáveis, que tenham grandezas diferentes ou tenham ordens de magnitude diferentes, como bebês e adultos, eu posso fazer o seguinte, eu vou comparar a variação, mas levando em consideração a média dos valores. Então, essa é a ideia de uma outra medida de variação que se chama coeficiente de variação. Ele é simplesmente você pegar o número do desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100. É o que está escrito aqui. Então, agora é razoável, porque variar 1,3 ao redor de 1 é muito mais do que variar 9,9 ao redor de 32. O número de artigos é mais variável do que o teor daquele elemento no lago, apesar dos valores. E isso vai dar certo com o meu exemplo do bebê também. Então, o coeficiente de variação é uma medida adimensional, porque eu divido duas quantidades que têm a mesma unidade, gera uma quantidade adimensional. O mundo é descrito por quantidades adimensionais, conforme eu aprendi com um querido colega da universidade que gosta de falar isso. Permite comparar a variabilidade de grupos com médias diferentes e de atributos diferentes, conforme eu falei. Então, essa é a ideia da variação. Alguém está perguntando para que serve a separação quartílica? Para expressar o quão homogêneo ou heterogêneo que são os dados. Espero ter respondido aí. Vamos ver aqui. Estão quase terminando. E, finalmente, eu posso fazer a mesma coisa dado a dado. Eu poderia pegar os meus dados e ver os desvios em relação à média, seja no primeiro exemplo, que é o exemplo dos artigos, seja no segundo exemplo, que é o exemplo do lago, o reverso. E os desvios, de novo, não são comparáveis, porque os números que tem nos desvios de artigo são da escala de números de artigo, entre 0 e 4, é como o bebê. Aqui é uma escala de valores grandes, é como a altura como o peso de pessoas adultas, são valores grandes, não adultos aqui, mas de crianças maiores, se fosse pela ordem de magnitude. Então, eu não posso comparar os desvios daqui com o de cima. Entretanto, eu posso torná-los comparáveis. Se eu subtrair a média, continua a mesma unidade, e dividir pelo desvio padrão, eu gero o que se chama o score padronizado. Então, nesse caso, eu tenho os scores padronizados, quer dizer, os dados padronizados, tanto no exemplo da média, quanto no exemplo do desvio padrão. Então, do exemplo da poluição, perdão. Eu ter alguém que publicou 2 artigos aqui, ou seja, se distanciou da média uma unidade, me dá um score de 0,8. Enquanto que eu ter alguém, uma amostra de água de valor 42, me dá um score de 1,1.
Então, esse cara, esse 42, ele está mais longe da média dele, padronizado, do que esse cara padronizado, porque esse número é maior que esse. O 1.1, aqui embaixo, é maior do que o 0.8. Todo mundo que tem score negativo é porque está abaixo da média. Todo mundo que tem score positivo é porque está acima da média. E se 0 está igual à média. Então, eu posso fazer uma pergunta, de novo, questão da enquete. Quem varia mais? Você ser 34 nesse dado ou você ser 2 nesse dado? Ora, 34 aqui é só um score de 0,25. Aqui é um score de 0,8. Então, esse dado, ele é, de forma padronizada, maior, esse 2, do que esse 34. Então, essa é uma forma de você tornar comparáveis coisas incomparáveis. Eu posso tornar comparáveis, por exemplo, as medidas de peso e altura do indivíduo. O indivíduo, ele é mais atípico quanto ao peso ou altura. Se ele pesa 80 quilos e mede 1,70 m, se o score de peso dele for maior do que o score de altura, então ele é mais distante da média, ou ele é mais atípico, mais afastado, mais extremo na unidade que ele tem o maior score. Então essa é a ideia. Você pode comparar grandezas diferentes ou grandezas que tenham médias e variâncias diferentes. Então essa é a forma de padronizar os dados. Nós vamos usar muito isso em métodos multivariados. Os métodos multivariados, alguns métodos se baseiam fortemente nisso, porque você vai pegar atributos de diferentes grandezas, graus Celsius, valor financeiro, atributos totalmente diversos, e vamos ser capazes de tratar eles conjuntamente se a gente os padronizar de alguma maneira. E o score padronizado é isso. Os scores padronizados têm média 0, e se bem comportados, costumam variar mais ou menos entre -3 e 3. Então, essa é a referência comum. Então, a gente pode trazer para a mesma escala atributos que são substancialmente diferentes nos nossos dados. Então, essa é a função do score. Eu expliquei um pouco mais de detalhe, alguns falaram que não tinham explicado, mas não tinha entendido, eu dei mais algum detalhe. Se permanecer o dado, a gente comenta, a gente reforça. Então, os scores são adimensionais, permitem comparar dados de grupos com médias ou variabilidades diferentes e permitem comparar variáveis diferentes. Para a gente terminar, tudo isso que eu falei em português. Mas nos livros e no texto de estatística, o que a gente faz é trocar o português por uma linguagem simbólica. Nós usamos símbolos. E esses símbolos são chamados de notação. Então, eu fiz aqui alguns slides sobre isso, e eu vou deixar para vocês visitarem esses slides, a gente vai voltar a isso na aula que vem, mas para você visitar esses slides e ver como a notação torna as coisas mais fáceis. Uma série de coisas que a gente expressou nessa aula, com texto, com palavras, a gente pode expressar de forma clara, objetiva e sintética usando notação. Então, visitem essa página, procurem tomar ciência da notação e, principalmente, prestem atenção na diferença entre usar maiúsculos e minúsculos. Maiúsculo quer dizer a definição da variável, minúsculo quer dizer o dado. Então, maiúsculo, para mim, seria o teor do lago como um todo. Minúsculo seria referência àqueles 7 dados do lago. A mesma coisa no número de artigos do meu segundo exemplo. A questão, eu acabei de fazer uma coisa bem parecida aí da questão do quiz, tá? Então, especificamente, vocês vão ver que esses números do quiz foram escolhidos, alguém questionando aqui das questões do quiz, né? Exatamente porque 1,68 de peso e 73 de peso e 1,68 de altura, salvo engano da minha parte, vão dar exatamente o mesmo score, se não me engano é isso. Mas, basicamente, teria que pegar cada um desses valores, tirar da média e dividir pelo desvio padrão para torná-los comparáveis, tá?
E todas aquelas quantidades, então, que a gente falou, média, variância, amplitude, etc., são devidamente expressas por notação. Então, o erro aqui na última, a amplitude interquartílica aqui deveria ser AI e não só A. A maldição do recorte e cola me pegou aqui. Com isso, eu acho que a gente termina a parte de conteúdo hoje e eu vou deixar para vocês algumas reflexões para vocês pensarem, né? Isso já é um material pós-aula para vocês pensarem, para a gente discutir semana que vem, mas conversarem entre vocês, que seria talvez até ainda melhor. Então, essa é um primeiro exercício. São duas formas de você dar aumento para os funcionários e qual que é o impacto deles. Aqui é um segundo exercício, que basicamente eu tenho um ambiente onde são medidos dados acústicos, e a pergunta é, será que a acústica dessa sala seria bem representada pela média dos dados? Sim ou não, e por quê? É algo para vocês refletirem e discutirem entre vocês. E também sobre média, dizer que não há só a média aritmética que a gente calcula, a gente tem vários outros tipos de média. Eu não vou ficar dando muitos detalhes sobre essas médias, e isso aqui vai ficar como material de estudo e revisão para vocês se informar sobre essas médias adicionais. Então, é isso. A indicação para o uso de coeficiente de variação score padronizado, você vai fazer isso sempre que você quiser tratar com coisas que tenham unidade ou ordem de grandeza diferente. Se você quiser colocar junto numa análise coisas que têm unidades diferentes, tipicamente a gente vai expressar isso. Por exemplo, duas pessoas fazem um exame, tipo o exame da língua inglesa, o TOEFL. Só que um faz hoje e o outro faz daqui 2 meses. As provas podem ter níveis de dificuldade diferentes. Então, ao invés de comparar as notas, seria talvez mais justo comparar os scores, porque elas podem ter níveis de notas diferentes e variabilidades diferentes. Então, eu torno coisas que são diferentes comparáveis. Essa é a função do coeficiente de variação e do score. A função primordial é expressar as coisas numa escala adimensional, tornando comparável aquilo que nas escalas originais e nos tamanhos originais não são comparáveis. Espero ter respondido. E 7h20 a gente volta com o Fernando Maia.